Oi, gente! Está no ar mais um programa Fabricando Empreendedores. E hoje, infelizmente, o nosso último programa. Infelizmente, porque sentiremos saudade, mas felizmente transformamos a vida de muitas pessoas. E quanta emoção, né, André? Muita emoção. Do primeiro episódio até hoje foi só emoção, instrução. Todos os feedbacks que nós tivemos das pessoas, que agradecendo pela ajuda, né, pelas orientações. Todos aqueles que nós capacitamos e montamos os negócios estão sendo sustentados, adquirir a sua dignidade, sustento da sua família. E isso pra gente, pra mim, pro André, é um momento de sempre emoção e de satisfação pessoal. Poder ajudar as pessoas, saber que você agregou através do seu conhecimento os resultados, as pessoas crescer, participar, ter esperança e concretizar e efetivamente gerar receita e trabalho para as pessoas, levar isso para dentro da casa delas, para nós, né, do programa e para toda a equipe, é um momento de muita emoção. E essa transformação não foi apenas para os participantes do nosso programa, foi também para você que nos acompanhou ao longo de toda essa trajetória da primeira temporada do Fabricando Empreendedores. E é com essa emoção, com toda essa expectativa, que hoje nós preparamos uma retrospectiva para vocês. É isso mesmo, hoje vocês irão conferir um verdadeiro show, um show de aprendizado, um show de transformação e, sem sombra de dúvidas, a palavra é muita emoção por aqui. Preparado, André? Mais ou menos preparado, vamos lá. Então vamos lá conferir a partir de agora mais um Fabricando Empreendedores. E quantas histórias passaram por aqui? Um chororô, muita alegria e olha, gente, principalmente muito aprendizado, né, André? Muito aprendizado. Hoje a Luísa e o Kleber, né, capacitados, depois de quebrar várias vezes, depois de perdidos em alguns segmentos, conseguem se restaurar agora da maneira certa e com nossa ajuda, a ajuda do programa, a ajuda da Fábrica de Empreendedores, eles conseguiram avançar e expandir e dessa vez se tornar empreendedor e de sucesso. Para a gente que participa da instrução, participa, né, da história, né, da ajuda, é fantástico ver realmente que está dando certo e essa é que motiva a gente a continuar a ajudar as pessoas que querem empreender e que estão empreendendo da maneira errada e dessa vez a gente com a ajuda, nossa ajuda, empreender da maneira certa. Isso é ser um empreendedor de sucesso. Kleber e Luísa são um casal de grande potencial, mas que após passarem por vários episódios de falência, reconheceram que era necessário organização para manter o controle das finanças. E após consultorias seguidas de capacitação, vislumbraram em parceria com a equipe do programa um negócio promissor, um restaurante. Há 18 anos atrás nós tivemos um restaurante e nessa época, por nossa imaturidade, eu tinha sido desligado de uma empresa, né, que era internacional, trabalhava com importados e eu fiquei sem chão, né, porque e agora? Que era aquilo que eu sabia fazer. Então eu tive a oportunidade, alguns amigos, né, chegaram a mim e deram a ideia da gente abrir um restaurante. A gente abriu um restaurante, tivemos assim um up. Ficamos com ele durante 3 anos, mas nesses 3 anos faltava alguma coisa, porque a gente trabalhava e não conseguia ficar no verde, vamos dizer assim. Era sempre do amarelo para o vermelho, né? Então chegou o tempo da gente olhar um para o outro e dizer, ó, a gente vai envelhecer antes do tempo se a gente continuar assim. Então nós fechamos o primeiro restaurante. Fomos para outro segmento, eu fui trabalhar, consegui novamente voltar ao mercado de trabalho, né? A Luísa também, e com o tempo a gente ficou com aquele sonho, né? A gente achou que aquele projeto tinha ficado guardado, engavetado, tinha ficado no nosso coração, no coração de Deus. Kleber e Luísa têm seguido as instruções recebidas aqui no programa e passaram a ter a visão empreendedora de que todo negócio tem um tempo certo de retorno e muitas vezes pode ser de longo prazo. E foi então que montaram uma empresa que hoje é sucesso. Depois da assessoria da Fabricando Empreendedores, né,
que nós realmente conseguimos colocar tudo da forma como deveria ser, da forma correta, né? Seguir os passos da consultoria, hoje nós já podemos pensar em expandir. Estamos indo para um novo projeto, estamos num empreendimento com mais de 10 mil metros quadrados, onde vamos ter campo de futebol, onde vamos ter campo de vôlei, onde vamos ter um pesque pague, né? Uma área aberta para que a gente transforme o Holly Salt em Holly Salt Camping. Tudo isso diante de todo o estudo e diante de todo o acompanhamento do André, né? No caso desse nosso novo passo. Não basta só você ter o financeiro bom, não basta você ter a coragem, não basta você ter a vontade de colocar o negócio, de ser alguém no mercado, mas você precisa ter capacitação. E a Fábrica de Empreendedores hoje, para nós, foi o marco. Pelas vezes que nós tentamos, com tudo isso que eu falei, a gente tinha, e a gente com um pouco tempo de aberto, a gente começava a ver as dificuldades, porque a gente não sabia como lidar com questão de cálculos, questão de estratégias de negócio. Então, quando nós partimos para a Fábrica de Empreendedores, nós realmente vimos a diferença. Então, o que eu deixo de recado é: capacite, procure a capacitação, não desista, procure a capacitação, e a Fábrica de Empreendedores sabe muito bem fazer isso, colocar a gente no mercado da forma correta. Foi um tempo de aprender, de se capacitar, e a precificação fez total diferença. E olha, minha gente, muitos desses empreendedores já estavam com as respostas, né? Com todo o seu profissionalismo ali na porta, mas não sabiam como usar. E depois de aprender, aí sim se tornaram empreendedores de sucesso. Agora, minha curiosidade para você, André, que pegou cada empresa, estudou e literalmente transformou essa história. Qual é o sentimento depois de ver todo esse resultado? Sentimento de gratidão a Deus por ter me capacitado, né? E ter estudado e ter pesquisado para poder levar para as pessoas que não tiveram esse tempo, né? Essa aptidão para fazer isso, levar e capacitar as pessoas que estavam tendo essa dificuldade. A precificação eu achei fantástico, porque a maioria das pessoas durante a consultoria e durante todos os atendimentos e na rua e as empresas que nós visitamos e construímos, nós sabíamos que as pessoas, a maior dificuldade delas era a falta, né, de instrução na precificação. Saber quanto realmente custava o seu produto para fabricar, quanto gastava para vender e qual é o percentual de lucro final. A gente via que a maioria das pessoas tinham dificuldades e acabavam se desmotivando e quebrando por falta dessa informação. Então, nós que estudamos, nos capacitamos para isso, vimos que a maioria delas tinha essa dificuldade. Para nós, a satisfação de ajudar e solucionar todos os problemas em relação a isso para as pessoas e ver elas avançando, né, da maneira correta e sabendo empreender, sabendo ganhar dinheiro, sabendo gerar receita e trabalho para suas famílias, para suas casas. Então, para a gente é uma satisfação enorme de levar essa informação para as pessoas através da televisão. Nós conseguimos aqui transformar diversas vidas, diversas empresas. Teve alguma em especial que mexe com você, que quando você vai falar do Fabricando Empreendedores, você lembra logo dessa história? Conta pra gente. Cada história tem suas emoções, mas as pessoas, aquelas que estavam desempregadas, né? As pessoas que estavam precisando realmente, as pessoas que tinham um dom e não sabiam o que fazer com elas. Para algumas pessoas que é instruída, é muito fácil quando você sabe alguma coisa, quando você tem um começo, que tem um início e que você tem muito para investir, colocar um negócio, sustentar com muito é muito fácil. Mas com pouco, ou com quase nada, ou com nada, é muito difícil de começar. Então cada família, cada pessoa, cada negócio, cada empresa, tanto essas que passaram pelo programa, como outros que a gente consultou, pessoas em off que nos procuraram e nós ajudamos, e ver o feedback dela durante toda a temporada do programa. E as pessoas dizer que agora vai dar certo, agora está dando certo, agora eu sei da maneira certa, através do programa, através das instruções, da precificação, as histórias que nós mostramos, serviu para educar as pessoas, porque o problema de um, às vezes, é um problema de outro. Então, Lu, a emoção de cada pessoa, cada família, é ver pessoas entrar no supermercado e comprar aquilo que quer comer e não o que pode.
para nós, isso é a maior satisfação que nós temos, toda a nossa equipe, né? Da Fábrica de Empreendedores, da plataforma, das pessoas envolvidas. Nós não gerenciamos pessoas que já eram ricas, pessoas que já tinham algum ativo para sobreviver. Esses são investidores. Nós estamos atrás das pessoas realmente que precisavam e investia com pouco, puderam faturar pouco, mas ganhar muito. E trazer de volta a dignidade para dentro das suas casas, para dentro da sua família, sustentar seus filhos e não viver de pedir, de pedinte. Ninguém quer viver de governo, ninguém quer viver de pedir nada a ninguém. Pior do que aqueles que recebem um pedido é aquele que se submete a pedir. O sentimento é muito pior. E a gente agregar valores a essas pessoas, fazer com que essas pessoas acreditem novamente de que é possível e que através do empreendedorismo e da instrução certa, você pode se capacitar e se sustentar e sustentar a sua família. Todos os casos que nós tivemos aqui foram casos de transformação. E é notória a emoção do André ao falar de tudo isso, porque realmente é tirar pessoas de uma vida muito difícil e trazer para elas a tranquilidade. Não é que vai ser mais fácil a partir de agora, mas com certeza as pessoas irão fazer o que aprenderam aqui, irão executar da maneira correta. E aí, André, para quem nos acompanha neste momento, que está vendo aqui todo o nosso aprendizado ao longo dessa trajetória e também muito ensinamento, eu queria que você deixasse para as pessoas que nos acompanham uma palavra, uma mensagem, para quem não acredita, para quem está precisando dessa transformação e principalmente para quem acredita, para quem precisa e que está atrás. Eu sempre em palestra eu faço um exercício muito simples. Eu peço para as pessoas que não acreditam, né? E através desse exercício é muito mais fácil fazer com que as pessoas acreditem. Eu desafio sempre as pessoas nas palestras, nas consultorias, em elas pegar o seu telefone, nos seus contatos, e ver quem são as 10 pessoas mais prósperas e que têm prosperidade, que eu digo não é só de dinheiro, né? É família, é socialmente, é intelectualmente, é espiritualmente. Quais são as pessoas que você conhece dos seus 10 contatos do seu telefone, da sua convivência, que são mais prósperas? Aquelas que na sua rua você mora e você vê que aquelas pessoas têm a capacidade de se sustentar e ajudar as pessoas. Você vai ver que todas elas são empreendedoras. Todas elas empreendem, acreditam em você mesmo, acreditam na sua capacidade, comercializam isso, procuram mais informações e através disso se motivar. Então eu desafio você, procure saber quem são as 10 pessoas mais próximas que você conhece, que você vai ver que elas mesmas produzem, elas mesmas servem, elas mesmas constroem seu produto e elas mesmas comercializam. Não existe segredo de prosperidade maior e ferramentas melhor para você avançar do que o empreendedorismo. Eu não vejo outro canal, outro segmento para ajudar as pessoas a não ser aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fiz a minha vida toda e tudo aquilo que eu consegui na minha vida intelectual, financeira, profissional, espiritual, social, eu aprendi e eu conquistei através do empreendedorismo. Então eu não poderia deixar de participar e me emocionar, né, com o programa, porque foi a maior ferramenta que nós encontramos no meio de comunicação para levar para as pessoas, para a casa dela, essa ferramenta que é empreender. Eu pude, todos esses que participaram do programa puderam e você também pode, com a capacitação certa, com a mentoria certa, com a instrução certa. Vocês com certeza têm um dom, porque Deus deu a cada um diferente e você pode se desenvolver ele, comercializar e se sustentar e ter a dignidade de ter e ser o que quer através disso. Mesmo com tantas dificuldades e alguns com muitos prejuízos, nesses tempos tão difíceis nós superamos muitas barreiras e temos a ousadia de dizer que transformamos vidas, né, André? É verdade. Hoje a gente vai ver o caso do Gabriel, vamos relembrar, um menino com R$20, fez R$3.000 em um mês vendendo seus produtos no Sinal e com os R$3.000 nós transformamos ele em um empreendedor e empreendedor de sucesso. Gabriel realizou seu grande sonho e agora você vai conhecer a pizzaria do Gabriel. Gabriel determinou que iria se tornar dono de uma pizzaria, só que não tinha recurso para investir no negócio. Foi então que comprou R$25 de docinhos e foi para o Sinal vender. E em 3 semanas de muito sol e persistência, conseguiu R$3.000. Com o recurso na mão, precisava de orientação para investir. Foi quando entrou em contato com a gente e a partir daí começou a ter mentorias e construir a visão de seu negócio.
Eu sempre puxei mais para esse lado de querer vender as coisas para conseguir algum dinheiro sozinho, né? Na escola eu já vendi algumas coisas na escola, na hora do intervalo, já vendi bolinho na escola, já vendi pirulito. E eu fazia de todas essas coisas para conseguir o meu dinheiro sozinho, entendeu? E aí eu vi isso despertar dentro de mim desde cedo, essa vontade de querer ser, de certa forma, independente, né? Conseguir minhas coisas sem precisar de pedir meu pai ou minha mãe, sempre gostei disso. Tudo começou assim que eu terminei o ensino médio, né? E aí eu queria fazer a faculdade, e aí meus pais não teriam condição de pagar uma faculdade particular para mim, e eu não consegui, fui atrás de emprego, não consegui, mas eu não teria como meus pais me manterem por 5 anos sem eu trabalhar, sem ter nada, né? Então eu decidi ir atrás de um emprego, atrás de um estágio, alguma coisa, e eu não consegui, porque emprego estava bastante difícil. E os que tinham precisavam de muita coisa, né? Quando ele pegou esse dinheiro para ele comprar esse negócio para vender, eu digo, não dá. Tu tá ficando louco? Tu acha que eu quero meu filho lá vendendo essas coisas? Não dá, não quero. Eu acho feio quando aquelas crianças ficam ali vendendo aquelas coisas que há quem atenda, legal, mas há quem humilhe, né? Há quem pense que a pessoa quer se aproveitar. Eu digo, não, Gabriel, não dá. Não, pai, eu vou vender, eu vou fazer o dinheiro, eu estou precisando, o senhor não pode me dar, então eu vou fazer. E foi na frente e fez, outro dia a mãe também foi e tudo, e eu ficava dizendo para eles, vocês vão... Quando um dia ele chega, ele diz, pai, já fiz o dinheiro todinho e agora a gente começa o negócio. Através do programa, Gabriel foi capacitado e reconheceu que o empreendedorismo exige muito trabalho, organização, planejamento, estratégia e foco. Hoje tem a sua pizzaria, vende através do aplicativo que ganhou e já trouxe excelentes resultados. Sim, vivendo um dia de cada vez, a gente vai se superando cada vez mais e vem dando certo. Eu costumo falar que sempre que quando a gente sonha pequeno demais, é porque a gente não acredita na nossa capacidade. E a gente sempre tem que estar sonhando grande, estar se reinventando, né? Quando a gente atinge uma certa meta, a gente dobra a meta para conseguir chegar cada vez mais longe. E o meu primeiro sonho era colocar o meu primeiro negócio, colocar a minha pizzaria. E agora eu já tenho outros sonhos, que é fazer ela crescer, se Deus quiser, ser a maior pizzaria da cidade, depois do estado, depois ser referência no Brasil e no mundo e, consequentemente, depois abrir outros negócios em vários ramos. O que eu mais aprendi nesse tempo foi ter humildade, né? Saber o que é estar embaixo, saber o que é estar em cima, e depois que está em cima, voltar para baixo, depois crescer de novo. E ter essa humildade. E a coisa também principal que eu aprendi foi acreditar em mim mesmo, entendeu? Ouvir, aprender e empreender. Esse é o nosso lema, que continua daqui a pouquinho com fortes emoções, hein, André Melo? Já, fica aí, não sai não, que a gente volta já. Prontinho, gente, o Fabricando Empreendedores já está de volta. E agora nós vamos falar sobre um dos momentos que eu mais gosto no programa, Consultoria Express. Por que eu gosto? Porque são vendedores comuns, pessoas populares, são aqueles batalhadores que estão ali na rua no dia a dia, que às vezes vendem o almoço para comprar o jantar. É mais ou menos assim, né, André? E são eles que nos motivam, né, a continuar e atender eles na rua e ver que eles têm uma capacidade, né, têm energia, têm a ideia, corre atrás. Eu acho que quem mais corre realmente atrás para fazer que dá certo são as pessoas na rua. E a gente pegar essas pessoas, motivar, instruir da maneira certa e dar a eles a visão empreendedora maximizada para que eles possam crer e avançar muito mais, para a gente é fantástico. É que a gente pegasse um cara que tivesse todo o potencial e a gente via isso nele e trazer ele para dentro do escritório, dar a capacitação, a instrução correta, a precificação, e lá a gente vê nos olhos deles a esperança de que realmente pode crescer muito mais. Nós estamos juntos nessa caminhada e eu queria saber de você, Luciano. Para você que participou de toda essa caminhada, de toda essa construção, de todas as pessoas que nós atendemos, precificamos na rua, dentro do estúdio, para você, como foi você ver na emoção dessas pessoas o começo, toda a instrução durante e o fim delas?
Você, pessoalmente, eu queria saber de você quais são as suas perspectivas. Olha, eu fiquei muito feliz, é um verdadeiro aprendizado. Independente da sua profissão, no Fabricando Empreendedores você pode aprender. Um dos casos, das consultorias que mais me chamou a atenção foi aquela do bolo da felicidade, né? Eu achava que a gente falava bolinho de pote. Começou assim essa história, né? O bolo de pote, hoje é o bolo da felicidade, que isso já é empreender. É dar um nome que já te traz ali uma tranquilidade, já desperta um sentimento positivo. E aí, quando ela entendeu onde teria que direcionar, qual era o erro, qual era o verdadeiro acerto, isso é prazeroso demais. E independente de qual seja o profissional que acompanha, ele aprende. Agora, André, durante todo esse período de precificação que a gente acompanhou, teve inclusive, que você não precificou, você explicou como funcionava e qual era o diferencial. Para quem trabalha, independente de estar na rua ou não, para aprender, é preciso entender exatamente isso? Não é só o produto, não é só o lugar, o preço faz toda a diferença. Exatamente. Às vezes as pessoas erram porque precificam até certo, já tem uma certa experiência já há algum tempo, né? E nós tivemos um caso, que é o caso do Etiel, que tinha 20 anos de experiência, sabia produzir, sabia precificar, mas tinha algumas ferramentas que ele usava errado, como a falta da região, né, correta com o preço errado. E às vezes a gente sabe que pela região é um detalhe, né, que leva com que a pessoa não avance, não tenha resultado de lucratividade. Fique sempre no ponto de equilíbrio, sim, mas não consegue avançar. E passam anos, 2, 3, 4, 5, 10, 15, no caso dele, 20 anos, e no mesmo local cometendo o mesmo erro. Então, quando a gente vê isso, cara, como a gente pode mudar a vida desse cara, né, que está com tanto tempo cometendo o mesmo erro, mas não tem, né, pela ignorância, que eu digo de ignorar a informação, de não procurar capacitação, passar por isso. Então você vê que a gente chega e estrala o cara, abre a mente dele, quando mostra a emoção depois da consultoria e ele capacitado, e você vê, parece que o pessoal, rapaz, eu tinha uma luz no fim do túnel, eu acho que eu estava cego e eu não via. E de repente eu vi que eu estava fazendo tudo errado, fazendo um comercial errado, e bastou uma consultoria, bastou uma conversa para o cara abrir minha mente e dizer assim, vai agora que vai dar certo, agora é sucesso, porque o problema que eu tinha, que eu não sabia, agora com conhecimento eu estou liberto e vou avançar ainda mais e está avançando. E você que fez muitas consultorias express que nem passaram no programa, você atende muitas pessoas nos bastidores. Para quem não sabe, gente, o André está sempre na ativa. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato que ele está ali esclarecendo. A senhora da tapioca, por exemplo, tem muitas outras pessoas da tapioca que hoje já sabem ganhar a tapioca acrescentando café, acrescentando suco, acrescentando outro ingrediente que até então não fazia tanta diferença, né? As histórias, né, elas geram histórias. Pessoas que achavam que não era possível, né, viver daquele segmento, daquele produto, e a gente mostra a história dela com a tapioca, com a demanda certa, no lugar certo. Nós mostramos o faturamento, a precificação, quanto eu gasto para produzir, quanto ela vende diariamente, ela falando, não a gente, ela falando, ela testemunhando, dizendo que vende tantos por dia, que fatura tanto. Ou seja, abrimos a mente para a quantidade de pessoas, Luciano, no estado do Ceará, no mundo todo, pessoas vêm e dão um feedback dizendo o seguinte, cara, como eu poderia viver disso, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu jamais imaginei que alguém poderia estar avançando, prosperando, se sustentando com uma ideia dessa, né? E eu posso colocar aqui, colocar acolá, e é isso que faz com que as pessoas procurem a gente para se capacitar ainda mais, para poder ter o resto da informação, para poder, assim como ela, né, ter um sustento e não depender só de governo, não depender só da CLT e tudo mais. Nós sabemos que a dificuldade está muito grande e que algumas profissões estão realmente se acabando, os sistemas, né, a construção, o governo, as empresas estão se sistematizando e se modernizando para cada dia que passa precisar menos das pessoas. E a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Isso é um trabalho social, uma responsabilidade que eu, André, e muitos outros André, né, que instrui as pessoas, têm levado. Nós temos que capacitar as pessoas e dar uma segunda opção de renda. Por quê? Porque se a CLT está ruim, se a coisa está indo para um pós-moderno, onde está se acabando a minha demanda, eu tenho que me prover e eu tenho que procurar fazer alguma coisa para sair disso. E nós fazemos isso com o maior amor do mundo, com o maior carinho, levando para as pessoas as histórias e a capacitação para que elas mesmas sejam motivadas
a sair dessa e se prover, se manter e ser empreendedor de sucesso. Esse programa realmente vai ficar na história, Luciano. Vai ficar na história do coração das pessoas, na cabeça. Por quê? Porque as pessoas precisam dessa instrução e a instrução correta. Eu acho que é o maior trabalho social que nós podemos fazer nesse momento é fomentar e instruir as pessoas para ser empreendedor de sucesso. Que palavra bonita essa, viu? Trabalho social. E é um trabalho tão diferente, é um trabalho que estimula, incentiva tantas pessoas, que o nosso amigo Raniel trabalhava, como tantos outros batalhadores, em uma profissão comum. Mas ele, empreendedor nato, fez a consultoria e mudou de vida. Raniel Gomes era porteiro de um prédio e ganhava um salário mínimo. E decidido a mudar de vida, procurou o programa para ter uma consultoria com André Melo e depois de um processo de capacitação, decidiu começar suas atividades em uma pequena quantidade de redes. Eu comecei a trabalhar como porteiro, como é que eu posso te dizer, para conhecer, acho que a outra profissão ou algo do tipo. Eu acho que eu tinha uma mente muito limitada nesse tempo, E daí eu fui atrás, de aprender alguma coisa. E eu acabei que achando serviço de porteiro, que uma pessoa diz, tu tem que ser um porteiro, e tal. Aí eu peguei e fui. Daí eu chegando lá, fui empregado e tal, e comecei. Com o passar do tempo, a gente vai vendo, a gente vai convivendo com outras pessoas, E vai vendo que a nossa realidade pode ser muito diferente do que aquela que eu estava vivendo, Sem ser aquela mentalidade, vou ganhar só um salário, só algo ali limitado por mês. Foi quando em um dia eu estava dentro da portaria. A portaria são 4 negocinhos desse aqui. Acho que é 2x2 uma portaria, só tinha um ar-condicionado. Eu estava lá e eu atendi um condômino, Uma pessoa que morava. E esse rapaz, devido a um problema mesmo do botão, eu demorei para abrir, a porta. E ele começou a falar muitas coisas comigo, E como eu era um cara interiorizado, eu só queria ajudar. Eu não tinha muito conhecimento de certas coisas, Mas eu estava ali, eu estava disposto a aprender. E eu demorei um pouco para abrir. Ele chegou lá depois, guardou o carro, então chegou me humilhando. Chegou falando coisas, olha, se você está aqui só para abrir e fechar um portão, é bom que você abra e feche rápido para nossa segurança. Entre outras coisas que não cabe trazer para cá. Mas ali fez eu pensar, cara, eu já estou aqui há esse tempo todo, está na hora de eu virar essa chave, está na hora de eu fazer alguma coisa por a minha pessoa mesmo, entendeu? E que eu possa resolver outros problemas e que eu não possa ser uma pessoa grossa para outras pessoas, entendeu? Eu possa realmente ajudá-las. E eu peguei, eu vou na empresa. Fui na empresa e pedi minhas contas. Quando eu pedi as contas da empresa, isso tudo dentro de um dia. Fui na empresa, pedi minhas contas e tal. Raniel, você quer continuar à tarde a trabalhar? Eu disse, não, eu vou continuar. Quando for amanhã, eu já não pertenço mais à empresa. Vou buscar minhas contas e tal. E com o dinheiro das contas que eu recebi, investi. Hoje, Raniel tem um atacadão das redes, vendendo para todo o Brasil e no exterior. Você não tem noção do que você é capaz de fazer até descobrir o que você realmente é capaz de fazer. Porque quando a gente pensa que a gente pode ser pequeno, a gente pode ser maior do que tudo aquilo que você pensava. Foram tantas histórias e tantas surpresas, e no meio de tudo isso, aquela que ninguém acreditava, mas que um bom empreendedor enxerga um outro de longe. E foi exatamente isso que você fez, né, André? Que é o caso da Lenice, uma mulher formada, com a sua profissão definida, mas desempregada, procurou seu emprego formal, não encontrou e a saída foi empreendedorismo. E hoje se capacitou e é uma empreendedora de sucesso. A Lenice conheceu o programa e abriu mão de suas crenças, onde acreditava que emprego de carteira assinada e concurso era garantia de segurança. André, motivado a derrubar esse anti-empreendedorismo, convidou a Lenice para participar de uma consultoria, fazendo com que ela enxergasse que, de fato, ela tem um grande potencial e determinação de sobra. E, juntamente com os parceiros do programa, proporcionaram a Lenice tudo o que ela precisava para montar uma empresa. A minha crença de que
ser empreendedor não ia dar certo, era mais forte do que todo esse apoio, até eu conversar com o André, né? E aí eu vi uma possibilidade, né, de ter, além dos atendimentos que eu estava iniciando, porque eu não atuava mais como pedagoga, pegar e ter outra possibilidade da galeteria, quando ele colocou, né? Eu achei uma ideia assim, a princípio uma ideia assim, meio que eu pudesse estranha, né? Porque para mim ser empreendedora sempre foi assim um pouco difícil, da minha crença mesmo. Quando ela falou, eu quis não acreditar, né? Porque ela gosta de brincar, né? Eu estava no interior e ela ligou para mim: papai, agora sou a nova empresária, ganhei uma empresa. Aí eu digo, tu tá brincando? Não, é verdade. Digo, pois é, minha filha, se você ganhou, vai trabalhar na sua empresa. Fizemos uma pesquisa de mercado e chegamos à conclusão que o melhor negócio para a região dela seria uma galeteria. Ela inicia hoje, se vê como uma mulher empreendedora e acredita que para manter um negócio não se deve deter diante das barreiras. Aprendeu com as consultorias que era possível usar cada vez mais e hoje está montando seu segundo negócio. O André, nas consultorias, nas mentorias, ele vinha sempre assim, incentivando, motivando, tanto com a questão da galeteria, quanto a questão profissional. Ele sempre disse assim, você tem que crescer na sua área, você tem que ter novos horizontes, você tem que mudar a sua rotina, a sua vida e ir para frente. Gente, essa história da Helenice veio realmente para quebrar alguns padrões. É para provar a você que empreender é possível em qualquer área, em qualquer situação. E André, para quem nos acompanha nesse momento, como é que faz para conhecer essas histórias, muitas outras, e ser um empreendedor de sucesso? Vai para a plataforma eudesenvolvo.com e lá você vai ter toda a instrução, todas as histórias, toda a capacitação, todas as precificações, exemplos, documentários, professores, PhDs, mestres, pessoas experientes, pessoas que tiveram realmente resultado. Tudo que você precisa, que você acompanhou no programa e que você quer, né, essa capacitação e quer se transformar num empreendedor, vai para a plataforma, que lá com certeza você não vai ficar desamparado e vai ter toda a instrução necessária para se transformar em um empreendedor de sucesso. E o nosso último programa dessa temporada continua, viu, gente? Mas é daqui a pouquinho, não sai daí, nós voltamos já já. Já estamos de volta e felizes da vida, com o coração hoje apertadinho, por estarmos em nosso último programa dessa temporada. Um programa que veio para ensinar a você a empreender, para te ajudar a melhorar em seus negócios. E olha, quando a gente fala ajudar a melhorar, não é exagero não. Agora nós vamos contar a história de um casal que mudou de vida, né, André? A Jéssica e o Genilson, como você falou, não é melhorar, né? Lá nós transformamos eles em empreendedores do produto, da construção, a capacitação e a comercialização. Um casal fantástico, estavam os dois desempregados. O Genilson vem durante a pandemia, né? Porque trabalhava no segmento de eventos e a gente sabe que está parado. Ele desempregado, ela também, como eu já falei, e os dois não tinham receita nenhuma, com 2 filhos pequenos, e chegaram para a gente com todos esses problemas e nós, através de um dom, né, que a Jéssica tinha, nós transformamos esse dom em um negócio, construímos, capacitamos e hoje eles revendem, vendem, estão expandindo e o melhor, estão fazendo um trabalho social fantástico, que é distribuir parte daquilo que produz para a população. Então, uma família que veio aprender, passou a empreender e ajudar muitas outras pessoas. Jéssica escreveu sua história para o Fabricando Empreendedores, contando para André Melo toda a sua trajetória e crendo na possibilidade de realizar seu sonho, que é de ter uma loja com produção diária de bolos caseiros. André e a equipe foram conhecer essa história de perto e viu o grande talento que eles têm. Eu sempre gosto muito, sempre gostei, e gosto muito de comemorar. Então, se é aniversário da minha mãe, se é aniversário do pai, aniversário da irmã, qualquer aniversário, eu sempre gosto de comemorar. E nesse dia do aniversário dele, eu tava assim triste porque a gente estava sem condições naquele momento para gastar com esse tipo de coisa, entendeu? Então foi aí que eu tive a ideia e eu pensei, não, eu vou pro YouTube, eu mesma vou procurar uma receita, eu mesma vou fazer.
E foi assim que eu fiz. Eu peguei umas economias que a gente tinha, fui para o mercado, comprei o material e fui para casa na cara e na coragem mesmo para fazer o bolo. Nunca tinha feito um bolo na minha vida. Nunca tinha feito, mas sempre gostei de comemorar. Eu acredito que foi isso que motivou. Foi a vontade de comemorar, de celebrar mesmo a vida. Então eu fui lá, fiz com todo esforço, dedicação, me atentando a cada detalhe, porque era a primeira vez. E quando saiu, foi um bolo Prestígio, um bolo de chocolate, lembro assim demais esse bolo. Foi um bolo de chocolate com coco, um bolo de Prestígio. E nesse dia eu convidei alguns amigos para a nossa casa, que era uma casa pequena, e falei, né, que eu estava reunindo os amigos para a gente comemorar o aniversário do Genilson, celebrar mais um ano de vida dele e que aquele bolo era para a gente celebrar mesmo a vida. Foi então que aí todo mundo começou a comer o bolo e alguns amigos chegaram e falaram: Jéssica, de onde é esse bolo? Que bolo gostoso, que maravilha! Olha que massa fofinha, que massa úmida, que coisa boa, olha esse recheio como é cremoso. E eu fiquei assim olhando meio que sem acreditar no que estava acontecendo, porque até então eu estava com meu receio, né? A primeira vez que eu tinha feito, aparentemente estava tudo ok no bolo. E foram começando a falar, e depois falou um, e depois falou outro casal. E no fim, quando a gente terminou, algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: Jéssica, onde foi que tu comprou o bolo? Eu quero comprar um para mim também. E eu fiquei assim, não, foi eu que fiz. Todo mundo ficou: sério? Foi você que fez? Foi eu que fiz. Todo mundo ficou surpreso, não pela surpresa que ela fez para mim, mas sim pelo bolo. Todo mundo ficou surpreso pela qualidade do bolo. Foi algo realmente assim que o pessoal ficou, parece, perguntando quem foi que fez. E a minha esposa é muito tímida, muito vergonhosa e falando: foi eu, com medo de falar que ia dar uma nota positiva, né? E foi através daí que a gente surgiu: opa, então você está em casa. Ela sempre quis me ajudar, né, financeiramente, só que ela não podia. Então, como ela estava em casa, aí ela falou: vou fazer bolo. E a gente começou a fazer os testes que as empresas grandes fazem, né? Teste de validação, só que a gente fez com as coisas da nossa região. A gente foi dando para os nossos familiares, foi dando para uns amigos, né? E aquilo ali as pessoas foram aprovando, e a gente perguntava se as pessoas realmente gostavam, sendo sincero, né? E as pessoas realmente gostaram muito. Eles ganharam equipamentos, capacitação, digital e tudo para que pudessem dar andamento ao sonho de se tornar empreendedores. E o mais interessante é que esse casal, mesmo tendo o desafio do sustento da família, lembraram dos mais necessitados, levando para as ruas parte da produção feita da semana, realizando o desejo de ajudar a população carente. Na verdade, o nosso projeto solidário foi... A gente começou a perceber que o que sobra para a gente pode ser muito para outros, né? E o bolo ele tem validade, né? E chegou realmente um certo tempo que a gente errou, né, na produção, a gente tinha errado, falhado, e o bolo estava faltando um dia para se vencer, né? E a minha esposa estava muito nervosa com isso, porque ela não gosta de passar nada sem qualidade para as pessoas, porque como a alimentação tem toda aquela preocupação de passar algo. E ela falou: Genilson, esses bolos estão aqui, eram mais ou menos 10 bolos, e a gente vai perder. Não, a gente não vai perder, a gente vai ajudar, porque nós somos frutos de muitas ajudas, né? Então nós vamos ajudar. Eu peguei o meu filho na moto, no bairro mesmo, né? E a gente saiu procurando pessoas, moradores de rua. E o que a gente ficou mais impactante foi porque quem ajuda não recebe, não é quem está sendo ajudado, recebe quem está ajudando, porque está mudando. E a gente ajudou um certo casal, a gente ajudou várias pessoas, né, com esse bolo simples. A gente ajudou um certo casal que aquele casal falou algo profundo, tanto para mim como para os meus filhos, né, para o Jonas. E o meu filho ele vai vendo isso, né, no tanto que ele começa a perceber e em casa ele começa a valorizar a sua alimentação. E contrariando todas as expectativas por conta da pandemia, Luciano, teve quem se reinventasse seu produto e superasse e avançasse mesmo durante toda a crise da pandemia. O caso do Itiel é um bom exemplo disso e chamou bastante atenção. Ele já é um chefe conceituado, estava trabalhando muito tempo, mas não estava fazendo tudo certo. Depois da consultoria, ele conseguiu se reinventar e nessa pandemia ele aprendeu a ser um empreendedor de sucesso.
Itiel Alves enfrentou várias falências e agora, assim como muitos outros, se deparou com a pandemia. No entanto, ele não se deixou abater e mesmo nesse período turbulento, sua receita foi ousar. Reconheceu os erros cometidos e viu que era hora de buscar ajuda. Entrou em contato com a gente e acreditou que André Melo poderia socorrer o seu negócio. Fizemos um levantamento de todas as empresas que Itiel faliu e vimos que poderia existir sucesso mesmo depois de tantos prejuízos. Foi então que criamos juntos um novo conceito da gastronomia. E de repente veio o caos e as interrogações com essa doença. E aí eu precisei me reinventar, procurei o André Melo em março do ano passado e falei, André, e agora? O que eu vou fazer? As contas chegaram, o aluguel chegou, tudo chegou e eu precisava me reinventar. Ele começou uma consultoria comigo e aí eu fiz uma imersão, aprendi tudo que ele tinha me dito para eu fazer, fiz uma imersão, refiz toda a minha história, comecei com um produto novo, democrático e assim estou seguindo e graças a Deus é um sucesso absoluto. A empresa é um sucesso hoje. André Melo tem estudado com Itiel para expansão em franquias e alcançar um marketplace. O principal eu precisava ouvir o que eu não queria ouvir. Eu estava errado, eu tinha um custo operacional altíssimo e aí eu passei a ouvir, tive humildade, procurei e o André me orientou. E a diferença é que eu enxuguei todos os custos, refiz a minha operação, refiz o meu custo de produção, a precificação e comecei novamente. Imagina, Luciana, você não tem capital de giro, você não tem perspectiva, você só tem problema e despesa, você não tem um negócio e você precisa se reinventar e precisa dar um jeito de construir alguma coisa para trazer receita. Sem isso, mas com a Fábrica de Empreendedores, isso foi possível e nós conseguimos construir, capacitar, mentorear, incentivar e ter um modelo de negócio para um cara poder sustentar sua mãe e seus 2 irmãos, mesmo sendo de menor. Exatamente. Esse cara tem apenas 14 anos de idade. Ele começou do zero. Sempre teve um sonho, queria ser barbeiro. Queria não, ele é um barbeiro. Ele montou seu próprio negócio, encantou a todos e olha, depois do Fabricando Empreendedores, ele está fazendo muito sucesso. Estou falando dele, do Gabriel, o barbeiro. André Melo foi até Caucaia, na comunidade em que o Gabriel mora, para conhecer este pequeno empreendedor. Lá, a situação que ele encontrou foi de muito esforço. Apesar da pouca idade e nenhum preparo, o dom de Gabriel já se destacava na sua região. Abandonado pelo próprio pai, ainda criança, sujeito a qualquer tipo de má influência, Gabriel contrariou todas as expectativas e, ainda tão jovem, com apenas 14 anos, resolveu atender os seus sonhos e proporcionar uma vida melhor para sua mãe e seus irmãos. Quando eu ia cortar no cabelo, eu ficava observando os barbeiros cortar. É? E aprendeu lá? Foi. Aprendeu a pessoa cortando teu cabelo? Sim, senhor. Me conta aí um sonho teu, um projeto teu para daqui a 5 anos. O que tu quer estar fazendo? Quero ter minha casa, se profissionalizar mais e ser reconhecido no mercado de trabalho. O pai dele deixou a gente, nunca ajudou a gente, quer dizer. E eu sempre batalhei pra gente crescer, o bichinho ele sempre foi o mais carente assim, de querer o apoio do pai dele, mas ele nunca desistiu. Sempre dizia, sempre coisas boas, sempre ele foi um menino de ajudar, me ajudava sempre ele me ajudou. Os outros 2 também ajudam, mas ele sempre foi aquele menino assim, mãe, vai dar certo, mãe. Um dia a gente vai ter a nossa casa. Um dia eu vou dar uma casa à minha mãe, um dia eu vou comprar um carro para me passear com a minha mãe. A história de Gabriel foi uma das mais especiais do programa. Por sua determinação de ser um empreendedor, a alma empreendedora de Gabriel fez toda a diferença no desafio da construção da sua história. Ele não se intimidou e começou a cortar cabelo na sala de casa.
decidiu buscar uma forma de realizar seus sonhos e ser um barbeiro profissional. Entrou em contato com a produção do programa e mudou de vida. E o dinheirinho tá entrando mesmo? Tá sim, viu? Tá dando pra pagar as contas direitinho? Tá. Já comprou o que com o resultado do seu trabalho? Comprei minhas 2 máquinas. Máquinas já, mais investimentos, né? Tá aí. E é isso mesmo, gente. Pra sonhar tem que visualizar e realizar. E eu tenho fé que a gente vai acompanhar esse teu sonho também. A gente vai mostrar pra todo mundo um dia, viu? Parabéns, bate aqui. Tu é o cara. Uau, que história, hein, gente? Tá vendo só? É possível ser um empreendedor em qualquer lugar e qualquer ocasião. Mas para isso é preciso se capacitar. Ouvir, aprender para depois empreender. E André, nessa temporada, que é a primeira, porque muitas outras estão por vir, se tem uma coisa que eu aprendi com você, é ter ousadia, porque capacidade todos nós temos. Então eu queria que você falasse para a gente do início dessa trajetória, de onde surgiu o Fabricando Empreendedores. Eu sei que você é um cara extremamente engajado em causas sociais e que esse programa é sim um programa dedicado a transformar vidas. Usei muito essa palavra no programa hoje, porque o que nós mais vimos até aqui foram pessoas que saíram do nada, muitas vezes a um estado de miséria, desempregado, passando dificuldade com suas famílias, e hoje são empresários que não apenas se sustentam, mas que ajudam muitas outras pessoas. E isso, para mim, é um dos melhores e mais incríveis trabalhos sociais que alguém possa ver, que alguém possa ter e possa acompanhar. Então, eu queria que você falasse para a gente como foi que começou essa ideia do Fabricando Empreendedores. O ano passado, eu estive na África e, através de outro trabalho social que nós participamos, lá eu descobri, né, que se nós não conseguirmos ajudar as pessoas com aquilo que a gente tem somente, não é só com o que você pode ajudar. Eu acho que é muito mais importante aquilo que você sabe, compartilhar o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu, que você investiu, gastou dinheiro com a vida intelectual, com os seus investimentos, com os seus resultados, para compartilhar para as pessoas. O programa Fabricando Empreendedores veio de um projeto chamado Fábrica de Empreendedores, onde nós, eu e um monte de gente, uma equipe de pessoas, resolvemos nos unir realmente para ajudar a população com aquilo que cada um individualmente sabia, né? Ligado ao empreendedorismo, que nós sabemos que é a maior vertente hoje de sustentabilidade, tanto para o município, como para o estado, como para o país, né? Nós sempre lembramos para as pessoas que o que mantém toda essa carga, todo o governo, todos aqueles que trabalham para o governo, todos aqueles que são terceirizados ou não, todos os servidores, é o empreendedorismo. É isso que gera receita, é o que gera imposto para ser pago, para as pessoas, né, mover essa economia e sustentar, enriquecer o país. Então o empreendedorismo está na nossa veia e isso nos motivou a levar para a população, principalmente para aqueles menos favorecidos, que havia uma possibilidade, uma esperança e havia através da necessidade, nós agregarmos na vida das pessoas para que elas pudessem se capacitar e investir mesmo com pouco, ter lucro e ter vantagem sobre um dos concorrentes nossos, que a gente usa sempre. O maior concorrente da Fábrica de Empreendedores e de nós que movidos por isso, motivados a fazer com que as pessoas empreendam, é o salário mínimo. E o salário mínimo é um concorrente muito fraco, eu sempre falo isso, porque você trabalhar para ganhar R$ 1.100 por mês e trabalhar 10 horas por dia e ganhar R$ 2, R$ 3 a hora trabalhado, nós sabemos que não dá. Nós sabemos que isso é uma sobrevivência, né? Para muitos é uma escravidão. Então a gente sabe que para a pessoa ter o direito de ter um filho, você não pode ganhar o salário mínimo. Para você ter o direito de comer o que quer, um salário mínimo não dá. Nós sabemos que um salário mínimo é viver realmente pelo mínimo, é um estado de sobrevivência. Então, a gente viu que mesmo com todo o estudo, todos os negócios que nós fizemos pequenos, que investindo pouco, seja R$500, R$1.000, R$2.000, R$5.000, até com R$50, nós mostramos que é possível você montar um empreendimento e você ganhar muito mais do que salário mínimo. Isso nós estamos falando de pessoas que estavam empregadas, né? Nós não estamos levando em consideração aqueles que estavam desempregados, né? E procurando emprego e realmente sem nenhum tipo de provisão. Então, motivado por isso, o que é que a gente pode levar para as pessoas? O conhecimento, né? Eu acho que é barato. Isso me trazia um pouco de revolta para mim e para a equipe, porque nós sabemos, Luciano, que tem muitos empresários que têm esse conhecimento. Existem pessoas que têm um conhecimento exacerbado que pode realmente agregar, patrocinar, fazer trabalho social e não só dar uma cesta básica. A cesta básica vai acabar
E se é ruim para quem dá, pior ainda para quem pede. Então, por que nós, ao invés de dar, a gente não capacita as pessoas? Assim nós fizemos na África e fizemos com o trabalho da Fábrica de Empreendedores aqui no estado do Ceará, né, através do programa, com a ajuda, né, do SUA, né, do Grupo Cidade, né, e toda a equipe que nos mantiveram e patrocinadores para levar para as pessoas o melhor e a instrução básica. E esse trabalho, para mim e para todo mundo, foi o maior trabalho social que eu participei, né, em relação aos outros. Por quê? Porque nós vimos efetivamente, principalmente por causa da pandemia, né, que teve uma necessidade ainda maior, né, desse tipo de instrução. As pessoas estão indo, todos aqueles que nós ajudamos, todos aqueles que nos responderam, que deram esse feedback com lágrimas, com testemunho, que mudei a minha vida, consertei meu comércio, agora vai dar certo, agora eu sei porque eu errei, eu vou continuar. E esse que nós fizemos durante o programa, né, mesmo nas empresas que nós constituímos e entregamos, capacitamos, veio uma família como a do Gabriel, barbeiro, sustentando a família, 2 irmãos, mesmo sem pai. Vê a história do Gabriel da pizzaria, que com R$20 hoje faz a receita completa da família. A gente vê a história da Helenice, que era uma mulher talvez desempregada, hoje tem sua galeteria, se sustenta a sua casa através disso. Vê todas as histórias, fábrica de bolo, tudo aquilo que a gente deu para todas as pessoas que vocês viram durante o programa, dizer que eu ganhei, que eu me capacitei, que eu aprendi e que hoje eu tenho a dignidade não só da receita da minha casa, mas do meu trabalho e a possibilidade de maximizar esse pensamento de querer ser grande. Não é você nasce pobre, você não quer dizer que você tem que morrer pobre. Você não é obrigado a viver dessa forma. Você tem que ser capacitado e ter as oportunidades que os grandes também têm. Você pode não ter herdado, você não pode não ter tido a sorte, mas com a capacidade e com a capacitação, há a possibilidade de você usufruir do melhor do mundo, que foi o que Deus deixou. Coisa mais linda, vontade de dar um abraço dele, você não tem noção. Mas a gente respeita esse momento e o distanciamento. Momento esse de pandemia no mundo inteiro, onde um empreendedor trouxe diversos outros empreendedores para uma realidade que a partir de agora, depois da consultoria, depois da capacitação, é totalmente diferente. O Fabricando Empreendedores é, além de tudo, uma fabricação de sonhos. São famílias que a partir de agora têm esperança, têm uma outra expectativa e muda essa realidade. Porque para você aprender, você precisa querer. E todo empreendedor, depois que se capacita, ele consegue chegar ao sucesso. Então, André, muito obrigada por compartilhar conosco um pouco do muito que você sabe, toda essa equipe que faz o Fabricando Empreendedores, desde a produção aos grandes nomes que fazem parte desse time, grandes profissionais. Nós temos aqui PhDs, nós temos empresários que vieram do nada, que hoje são muito bem-sucedidos. Então, é um verdadeiro exemplo, é um grande aprendizado para mim poder fazer parte dessa história ao seu lado, apresentando o programa. Parabéns, que Deus te abençoe mais e mais e que através dessa ferramenta a gente possa chegar a lugares que até então outras pessoas não imaginavam. Essa é só a primeira temporada, viu, gente? Tem muita coisa por vir ainda. E para quem segue por aqui, corre lá no Fabricando Empreendedores. Como é que faz para se inscrever? Como é que faz para te acompanhar? Como é que faz para mudar de vida? Você pode entrar no gcmais.com.br/eudesenvolvo e lá você vai acompanhar todas as histórias, todos os documentários, tudo que foi feito, todas as empresas que a gente deu, todas as classificações, toda a instrução e a informação. Você pode realmente pegar essas ferramentas e incluir em você mesmo, se capacitar e se transformar num empreendedor de sucesso. Não desista, continue, persevere, construa, porque o empreendedorismo é uma das únicas ferramentas que você pode usar para se transformar e transformar a sua vida. A primeira fase, a primeira temporada do Fabricando Empreendedores vai ficando por aqui. Gratidão a todos, especialmente a você que acreditou, que acompanhou, que aprendeu e que agora é um empreendedor de sucesso. Beijo grande, que Deus nos abençoe abundantemente. André, bate aqui. Até breve, hein? Se Deus quiser. Fabricando Empreendedores de Sucesso. Até breve.